Olá! Você se sente seguro usando a internet, tanto em casa quanto na empresa? Pois é, a maior parte das pessoas não sabe identificar se está realmente seguro ou não. O Teoria e Prática de hoje vai falar sobre segurança na internet. E nosso convidado é o professor e consultor André Luiz dos Santos. Olá, André, obrigada pela sua presença. E eu gostaria de começar falando sobre os golpes de uma forma geral. A gente sabe que golpe tem em todo e qualquer lugar, mas na internet isso acontece com mais frequência. Quais são os principais golpes que acontecem na internet? Os principais golpes na internet são golpes que tentam induzir você ao erro, os chamados cavalos de Troia, onde a pessoa sugere algo para você e você acaba ficando ludibriado pelo que ela disse e você acaba caindo. Os principais são propagandas de banco, onde banco nenhum faz propaganda pela internet. Olha a foto do churrasco da semana passada, nós nem fomos para esse churrasco e nós abrimos para ver que foto está lá. Sim. Ou os mais comuns sobre a Receita Federal, que está no prazo de restituição, onde fala que você pode ver a sua restituição de imposto de renda e nem sempre você tem essa restituição. E nesse ponto você acaba sendo invadido. Então é interessante o que você diz, porque é proibido, por exemplo, que um banco envie qualquer tipo de propaganda pela internet. Sim, nenhum banco faz propaganda via internet. Você acha que é mais uma curiosidade das pessoas ao abrir, ou na verdade é uma inocência? Não, eu acho que, conversando com meus alunos, e a experiência minha, é mais a curiosidade. Como, olha as fotos do churrasco do final de semana, nem fui no churrasco no final de semana e eu abro para ver que foto tem lá dentro. Como funciona isso por trás dessa informação? Quando a pessoa ela clica, ela dá a liberdade para que aquele vírus entre na máquina? Sim, o vírus nada mais é do que um programa de computador. É um programa malicioso que ele é feito para algum ato que a pessoa não queira que aconteça. Roubar senha, roubar dados. Então, no momento que a pessoa cria o e-mail, a pessoa consegue colocar esse vírus junto com o e-mail. Existem vários softwares na internet que faz isso para nós. Não precisa ser nenhum expert em informática para conseguir fazer um vírus. Para fazer esse vírus. Os próprios sites já mostram como isso pode ser feito. E a partir disso você coloca um vírus que vai invadir seu computador. Alguns, no momento que você abre seu e-mail, ele já começa a trabalhar e invadir e se alocar dentro da máquina. Mas só nesse momento, quando eu clico e permito, Sim. Ou não, só o fato de abrir um e-mail... Não, quando você clica e ele abre o e-mail. Para a leitura ele já está sendo instalado. E alguns eu tenho que fazer o download que tem anexado no e-mail. Agora até você me deixou em dúvida, eu uso bastante o Outlook. E automaticamente, se ele não vai direto para spam, ele aparece, eu normalmente deleto, mas se eu clicar para leitura, ele pode já estar trabalhando Sim. na máquina? O Outlook tem uma proteção extra, porque ele faz um download de todo o e-mail dentro da sua máquina. Você pode até verificar os e-mails offline. Mas sim, corre o risco de esse vírus já estar alocado dentro da sua máquina, esperando você clicar nele para ele começar a agir. Nesse caso, nós estamos falando mais de e-mail nesse momento. Como que eu poderia me prevenir? Sempre matar a curiosidade. Ou não ter a curiosidade. Então, ter bastante cuidado na hora de abrir qualquer coisa, ser bem criterioso, se for amigo seu, você não abre, e-mails onde não tem o objetivo que é o e-mail, não abre, pessoas que você não conhece, melhor não abrir. Então, eu costumo dizer que o bom senso é o maior amigo na hora da segurança da internet. Sem dúvida, sem dúvida. E antivírus, ele também vai me auxiliar nesse momento? Sim, é inevitável todo mundo ter um bom antivírus instalado na máquina. E esse bom antivírus é um antivírus que está o tempo todo atualizado. Pago? Os melhores são pagos. Os melhores são. Tem versões de graças e tem versões pagas. As versões gratuitas não têm tanta filtros igual tem os pagos. Várias pessoas utilizam aqueles antivírus craqueado. Aquilo não serve para nada, porque você acaba entrando numa lista negra do próprio fabricante do vírus e a partir desse momento você não faz atualização. E antivírus sem atualização, não existe antivírus. Não adianta nada. Não adianta nada. Você citou aquele momento em relação ao banco, né, que ele não pode mandar nenhum tipo de propaganda. Mas, por exemplo, eu entro numa página de um banco. Certo. Como é que eu posso saber, ou quais são as dicas que eu preciso prestar mais atenção para saber se de fato é um site real, um site bom ou não? Sim, esses ataques são os ataques financeiros que mais ocorrem. No momento que eu abro a página, eu tenho que tomar alguns cuidados, e esses cuidados são simples. Primeiro, observar se a página do banco tem alguma alteração. Já teve casos de data estar errado, dia errado, hora errado, isso você consegue perceber imediato. Fácil. Segundo, nunca deve ser colocada a sua senha correta na primeira tentativa de entrar no banco. Por que não colocar a senha correta? Se eu colocar uma senha incorreta,
e aquela página não for do meu banco mesmo, ele vai deixar eu entrar no banco. E logo a próxima pergunta são perguntas cadastrais. E aí ele vai tentar colher todos os meus dados. Nome, CPF e até a própria senha do Internet Bank. Então, uma dica interessante é toda vez que você for entrar no banco, coloque a sua senha errada na primeira vez. Se der como senha inválida, significa que você realmente está no banco e foi checada a sua senha. Certo, essa é a principal. Porque hoje também, antigamente tinha um desenho de um cadeadinho, mas é muito fácil também de colocar isso em qualquer site. O próprio browser, né, de internet, ele tem algumas seguranças extras. Isso ele já aparece na barra de endereço quando um site é seguro. Mas mesmo quando o site é seguro, ele pode ser simulado como um site falso. Não tem muita saída nesse momento. Tem que ser muito cauteloso. Sem dúvida, principalmente porque nós não prestamos atenção em todos esses detalhes. Às vezes não ficamos tão atentos, né? Sim. Vamos um pouquinho para o Facebook, que é algo que a maior parte das pessoas hoje utiliza e muitas vezes nós recebemos vídeos que são muito legais e abrimos o tempo todo. Como funciona hoje a segurança no Face? A segurança no Face, principalmente de vídeo, que você me perguntou, ele acaba sendo um pouquinho mais restrito. O próprio Facebook tenta fazer com que isso não se propague pelo Facebook, porque o Facebook é uma ferramenta que o Brasil é um dos campeões de uso no mundo. Sim. Então nós utilizamos até o Facebook da maneira errada, né, que ele foi desenvolvido somente para você poder ver os seus amigos que estudaram juntos, e hoje a gente acaba usando ele de ponto de desabafo, de mostrar tudo aquilo que eu faço. Então, o próprio Facebook ele tenta barrar esse tipo de vírus. Sim. Mas o Facebook é uma ferramenta meio complicada. Quando a gente fala de vírus, eu passo a falar para você de algo que chama privacidade. E aí é complicado. Eu costumo falar com meus alunos assim, quando eu começo a falar de segurança, eu pergunto para eles, se alguém ligar na sua casa e pedir seu CPF, seu RG, sem se identificar, você passaria para essa pessoa? É unânime a sala dizer que não, ninguém passaria. Porque isso já é um costume. Sim, porque pelo telefone eu não posso falar nada, a não ser que alguém se identifique. Sim. Mas pelo Facebook, as pessoas acabam colocando muito mais coisas do que o seu CPF e o seu RG. Mas você acha que é o quê? Um excesso de confiança? Na verdade, eu acho que a pessoa, quando ela está na internet, esse é o maior problema dela. Ela se sente imbatível, onipotente. E ela não é. Ela está num ambiente onde ela não pode falar aquilo que ela quer, porque todo mundo está vendo. E ela não pode divulgar tudo aquilo que ela acha que ela pode divulgar. Sem dúvida. Sabe que eu tenho algumas preocupações. Às vezes eles pedem um outro e-mail, se caso perca a senha, ou um telefone, e eu não coloco, de fato, por ter um certo receio de que não seja uma página confiável. Mas dá para saber se essa página é ou errar em algum sentido, como é feito com o banco? Não, mas o Facebook praticamente ele é aberto. No momento que a gente faz nossa inscrição e clica lá que eu aceito os termos de uso, no próprio termo de uso ele fala que tudo aquilo que você colocar lá dentro é público. Então eu dependo também da seriedade da empresa. Sim, mas com certeza os seus dados serão utilizados, porque essa é uma das funções do Facebook, pegar pessoas e trabalhar com publicidade. Sim. Então quanto maior informações que ele tem da pessoa, é melhor para o Facebook poder vender isso para as outras empresas que gostariam de fazer publicidade dentro dele. Sem dúvida. Sabe que assim, uma outra questão, eu nem sei se em algum momento apareceu na página de algum dos meus amigos que eu estava enviando alguma coisa que poderia ser um vírus. E acredito que possa ter acontecido, até hoje ninguém me avisou. Mas alguns amigos já me enviaram, ou foi algo automático, e eu os avisei. Isso é a questão do vírus, mas é o vírus que está na máquina da pessoa? Da pessoa, ou pode ser até um software que está instalado, um vírus em um e-mail, e no momento que você abriu o e-mail, seu Facebook também estava aberto. E nesse momento ele consegue fazer a emissão de vírus para várias pessoas. Outro grande problema é esse excesso de amizades, entre aspas, que nós temos no Facebook, né? Porque aí acaba deixando o nosso Facebook muito vulnerável. Até quando eu tenho uma conversa inbox, que eu acho que eu estou tendo uma segurança com a pessoa, na verdade isso não acontece. Você consegue rastrear a conversa e pegar a conversa toda para você. Entendi. Isso se tiver o vírus. Se tiver o vírus ou mesmo conversando. O inbox, que é a grande segurança, quem garante quando nós dois estamos conversando algo importante, eu não copie essa tela e passe para frente. Assim, aí por talvez uma das duas partes que não seja tão confiável. Quando a gente fala de vírus, né? É um vírus humano. O maior problema é esse ponto mesmo. É a falta de confiança das pessoas, que acaba utilizando de um meio público ou um site de relacionamento, ele acaba usando isso para outros fins. Sem dúvida. E o que é que hoje as pessoas falam que se chama phishing? O que é isso? O phishing é as propagandas que é enviado para você e nessas propagandas eu sou infectado.
Então são de várias empresas, empresas que a gente nem conhece, empresas novas, vendendo perfumes, vendendo produtos da China, é o que mais tem. E principalmente no Face, quando eu não clico que eu aceitei receber essa página. Perfeito. E ela aparece. Então, provavelmente, esse é o vírus Sim. promocional. Perfeito. Certo. Eu queria também falar com você outros aspectos do Face e algumas questões de segurança empresarial. Podemos no próximo bloco? Sim. É isso aí. O Teoria e Prática volta já. André, antes de falarmos sobre as questões de empresas, eu ainda tenho algumas dúvidas para o usuário comum. Legal. Quando eu recebo alguns convites ou contatos sugeridos, posso confiar em todos? O bom senso é o maior amigo, aliado que você tem na hora de trabalhar com o computador e quando a gente pensa com segurança. Se realmente for uma pessoa que você conheça e gostaria de relacionar com ela virtualmente, legal. Se não, melhor não. Quanto menos pessoas você tiver em contato no seu Facebook, melhor é. Eu te confesso que como eu também dou aula, como você, não sei se você passa por isso, mas eu recebo vários convites e eu tenho dificuldade de guardar nome. Às vezes eu tenho que entrar, eu olho a foto e falo, será que eu conheço de fato? Eu espero um pouquinho. E uma forma que eu tenho é de olhar quantos amigos em comum eu tenho com aquela pessoa. Legal. É uma forma? Sim, isso é interessante porque se você tem, esse contato tem vários amigos em comum, realmente ele é do seu ciclo de amizade. É bem possível. E aí sim é legal você se relacionar com essa pessoa. E um computador público? Eu venho para a faculdade ou eu vou para algum lugar, uso um computador público e necessariamente abro com meu login, minha senha, e-mail ou próprio Face. Meus dados ficam gravados lá? Esse é um problema sério. Como é um computador público, eu não sei quem sentou no computador antes de mim. Essa pessoa poderia ter instalado um software como o Keylogger, onde ele guarda tudo aquilo que eu digito na máquina. Ele pode ter instalado um próprio Trojan, um malware, onde tudo aquilo que eu digito ele vai guardando as senhas, vai guardando as informações. Independente se eu entro e saio da página. Sim. E até é um caso muito que acontece muitas vezes, a pessoa entrar num computador público e ele não clicar lá no botão sair, para realmente encerrar a sessão. Sim, sem dúvida. Próxima pessoa que senta, digitou, por exemplo, o Facebook. Digitou www.facebook.com.br, no momento que ele digitou, se eu não encerrei a sessão, ele abre no Facebook da outra pessoa. E aí a pessoa, muitas vezes, ele não fecha. Tem como se prevenir? Porque esse caso tudo bem, eu vou ter que ter uma atenção maior, ser mais cautelosa e sair. Sim. Mas e quando tem alguma coisa instalada para pegar a minha senha? Não, a dica é, não faça coisas importantes dentro de um computador público que não seja o seu. Pode ser na faculdade, pode ser em uma lan house, pode ser em qualquer lugar. Então evite de fazer transações bancárias, acessar contas que realmente a senha vai me prejudicar muito. O que é prejudicar muito, né? Hoje a informação é o dado mais valioso que nós temos. Então ela superou qualquer máquina, qualquer hardware. Então hoje nós falamos de segurança de dados como algo muito importante. Sim. As empresas hoje, né, antigamente roubava-se um notebook, hoje já existe um sequestro de notebook. Porque as informações que estão dentro do notebook é mais importante ou mais valiosa do que realmente a própria máquina. Hoje, quando a gente perde um pendrive, a gente não chora pelo pendrive, chora sim pelo que está dentro do pendrive. Sim, porque um pendrive em si é barato. Sim. O outro pode ser comprado. E é interessante você falar nesse aspecto, porque tem a questão do celular. O celular hoje é o que todo mundo usa e tem internet o tempo todo. O mesmo cuidado que eu tenho que ter, ou a mesma possibilidade de invasão em um computador é o que acontece no celular? Sim, a mesma coisa. Eu costumo falar que o celular já acabou, né? Hoje nós temos um módulo processante. E esse módulo processante nada mais é do que um computador de bolso.
Então, no momento que eu estou acessando a internet, eu estou sendo vulnerável, ou estou vulnerável, como meu próprio computador estaria vulnerável à rede. Então, as pessoas conseguem invadir meu celular, conseguem pegar as fotos que lá estão, as músicas e todos os dados que lá estão dentro do celular. E é interessante, antigamente, num outro celular que eu tive, eu não deixava a internet ligada. Isso me prejudicou quando ele foi roubado, porque eu não consegui saber onde ele se localizava. Sim. Poderia saber. E por esse motivo eu deixo a internet o tempo todo ligada. Então eu corro risco hoje por não ter, por exemplo, um antivírus Sim. no celular. É algo comum que as pessoas não utilizam, mas já existem antivírus para celulares. O Android, o próprio Windows Phone, o macOS, que é o da Mac, do iPhone, todos eles têm antivírus para celular. Isso Ajuda, já evita bastante. Exatamente, evita mas bastante. não é uma garantia, não é 100% garantido. Quando nós falamos de segurança, em vários debates, não existe uma segurança total. Na verdade, existe uma grande sensação de segurança. Então, o que nós tentamos fazer hoje com dados é aumentar a nossa sensação ou tentar inibir o máximo possível de pessoas invadam o nosso computador. Seguros estamos 100%? Não, não estamos. Não tem Pessoas como. invadem Pentágono, invadem a Receita Federal Brasileira, eles invadem todos os lugares. O que nós temos que fazer? Tentar nos prevenir a maior quantidade, da melhor forma possível. E aí, até você entrou nessa questão do Pentágono, Receita Federal. E as empresas? Eu sei que aí você falou em informação. Isso. Poxa, dados empresariais são muito importantes, principalmente em relação à concorrência. Sim. Existe uma forma também de se prevenir, talvez melhor? Isso. Ou não? Dentro de uma empresa existe na parte de TI um grupo que sempre trabalha na parte de segurança de dados. Sempre é uma equipe que é especializada nisso e é uma grande guerra entre o gato e o rato. O tempo todo eles estão se protegendo, coisas novas aparecem e eles se protegem dos ataques novos. Mas sim, é difícil, mas todas as empresas têm uma área de TI que tem que trabalhar com segurança. O tempo todo? O tempo todo. Nós, nos computadores normais, nós temos nossos antivírus, existe um firewall, que ninguém trabalha nele porque já vem no Windows, ou já vem em outro sistema operacional. Nas empresas, esses são dois artifícios que nos ajudam bastante. O firewall, como o próprio nome diz, é uma barreira de fogo, é onde você vai colocar toda a política de segurança interna da empresa. E o antivírus, tudo aquilo que consegue passar pelo firewall, o antivírus tenta barrar. E normalmente o que acontece? Eles conseguem identificar, não diria com antecedência, mas de uma forma rápida que o sistema empresarial foi invadido? Dependendo do ataque, sim. Dependendo do ataque, não. Por que sim e não? Quando ele é feito por um profissional, realmente, um hacker profissional, é mais difícil a pessoa identificar essa intrusão. Quando ele é feito por pessoas que não são tão bem qualificadas, no momento o antivírus ou o firewall vai identificar algo diferente do normal e ele avisa o profissional que trabalha em rede que a rede está sendo atacada. Ou alguns antivírus que já vêm com uma forma de política, ela já vai se autoajustando para não deixar com que essa pessoa invada mais. Entendi. E aí a gente fala da questão do servidor. O servidor, ele é o principal, é o que mais se protege e, por exemplo, se foi invadido de alguma forma, esses dados podem ser completamente apagados ou ainda há uma possibilidade de voltá-los? Sim. Quando recuperá-los, invade, mesmo quando eu formato uma máquina, eu não apaguei realmente os dados que estavam lá dentro. Existem formas, tanto por via software, tanto por via hardware, de fazer isso. Mas sim, eu consigo recuperar os dados quando eles são apagados. O problema maior é quando esses dados são roubados, que mesmo eu recupero na minha máquina, mas ele está na mão de outras pessoas. Um planejamento estratégico que eu fiz em uma certa área. Que ele foi e copiou. Sim, e aí ele tem uma cópia dele. Retornar os dados eu consigo retornar, mas o problema é aquilo que foi roubado. E aí pode ser usado contra a empresa ou por um Sim. concorrente de uma forma estratégica. Uma preocupação. Normalmente tem lá o departamento de TI, um pessoal, um departamento responsável. Um funcionário de lá que tenha sido demitido e sabe todo o funcionamento interno, tudo que é usado. É uma pessoa possível de fazer uma invasão futura? Sim, é um problema sério isso, quando a pessoa domina todas as senhas, é ele que faz toda a política de segurança. Na verdade, quando esse funcionário sai da empresa, a empresa está em alguns momentos vulneráveis, porque ele sabe como ele consegue entrar na empresa, ele conhece todas as senhas. Então, existem vários procedimentos que têm que ser feitos quando essa pessoa é desligada. Trocar todas as senhas, trocar os meios de entrada na empresa, porque hoje, com acesso remoto,
ele tem uma facilidade muito boa, mas também ele abre uma porta para o meio externo. E aí é uma preocupação, porque muitas vezes a nossa maior preocupação é com um ladrão que, por exemplo, foi esse funcionário e ele sabe como entrar na empresa. Nós estamos falando de informação e essa pessoa pode estar em qualquer lugar. Sim. Para poder entrar e pegar essas informações. E até também. vários dados, várias pesquisas nos mostram que a maioria dos ataques não são de fora para dentro, e sim de dentro da empresa. Mas então, um funcionário que não tenha sido ainda demitido? Sim, o próprio funcionário que grava no seu pendrive uma informação sigilosa, ele manda pelo seu próprio e-mail e ele acaba tirando da empresa aquilo que ele não pode tirar. Como eu disse para vocês, a parte mais valiosa é o dado. E na sua sugestão, na sua opinião, o que você sugere para que a empresa faça de fato, não sei, um contrato, alguma coisa que possa segurar essas informações e iniba um pouco esses funcionários de fazerem isso? Todas as empresas que trabalham com dados sigilosos, é feito na contratação, ele assina um contrato onde não pode retirar os dados, mas além disso, algumas empresas a pessoa não pode entrar com pendrive nenhum, ele não pode mandar e-mail com anexos internos. Então, as empresas têm políticas de segurança que tentam barrar isso o máximo possível. Tá, pelo menos para evitar. Isso, para evitar. Não temos total garantia, não, mas pelo menos evitamos Mas chegamos bem próximo de algo que seja bem difícil. Sem dúvida. André, ótimo falar com você e acho que isso Legal. Ajudou bastante as pessoas que assistem o Teoria, tanto aquelas que são usuárias, de fato, né, um computador público ou pessoal, que conseguem agora se proteger um pouco, e as empresas também. Legal. Muito obrigada e gostaria que você voltasse para falar mais conosco assim que tiver alguma novidade. Sim. Eu que agradeço pelo convite e gostei muito da Teoria e Prática. Obrigada. Obrigado. É isso aí. O Teoria e Prática fica por aqui e deixa o e-mail para sugestões e dúvidas, teoriaepratica@uniararas.br. Até a próxima!